Atos capítulo 2, diz assim a Escritura: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amado Pai Celestial, toma-nos em Tuas mãos, Pai. Toma-me, Senhor, e nos ajuda, Pai, a entendermos, Senhor, para que possamos viver mais próximos de Ti, Pai. Abra-nos o entendimento por divina revelação para compreender as Escrituras e nos abençoe, Pai, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação que, veja, aqui, irmãos, nos faz lembrar duas coisas muito importantes. Quando Judas Iscariotes, ele se precipitou, então ficou a vaga dele em aberto, correto? Nós sabemos que Deus escolheu 12. Por que 12 discípulos? E não 10, nem 11, nem 13, nem 15, nem 20? Porque o mundo é gigante, não é verdade? Mas por que ele escolheu 12 homens? Por quê? Porque a Bíblia diz que no céu há 24 tronos, na verdade, para os patriarcas e para os apóstolos, para os pais, veja, e os filhos na fé. Veja, porque a Bíblia diz que veja bem, que nos últimos dias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, veja, viria o espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos. Essa foi a parte de João Batista. Converter os pais ortodoxos em Cristo Jesus. Agora, e converter o coração dos filhos aos pais. Verdade? Veja, então veio os santos apóstolos, veja, para nos levar de novo aos pés dos patriarcas. E nesta última era, por mensageiro, quem? O irmão Brana, o último anjo o último anjo das eras da igreja. E nós sabemos que é a única era. Você pode ler desde Efésios até nenhuma delas colocou Jesus para fora, exceto a era de Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito dos povos. Todo mundo tem direito, a gente vê a barbarie que está hoje, não é verdade? Não é verdade? Pessoas pecaminosas com direito, querem direito de matar, de aborto, enfim, não é verdade? Então veja, Deus escolheu esses 12 homens porque Deus, ele é perfeito. A pessoa que diz, porque a Bíblia foi escrita por homem, irmão, ele está tão fora do sentido. Por que ele está tão fora do sentido? Porque o homem que não se preocupa com a vida eterna, irmão, ele é um bastardo. Correto? Ele não sabe quem é o pai dele. Ele é um bastardo. Espiritualmente, veja, nós estamos falando na esfera espiritual. Ele é um bastardo. Ele não sabe quem é o pai. Se é Deus ou é o diabo. Porque tanto o diabo, veja, o diabo também é pai. Veja, o diabo é o pai da mentira. E Deus é o pai de toda a criação. Por isso, irmãos, veja, nós sabemos que lá, veja, então deixa eu concluir esse assunto dos 12 discípulos, dos apóstolos. Porque uma vez que faltando faltando Judas Iscariotes, por que não colocaram Maria, a mãe de Jesus, no lugar dele? Porque esse é um assunto masculino. Por isso o Espírito Santo em nenhum momento ele autorizou uma mulher pregar o Evangelho, correto? Amém. Porque quem mais estaria apta do que a irmã Maria? Carregou Jesus no seu ventre. O irmão está entendendo? Então veja que como as coisas humanas elas se discernem espirituais, fisicamente, e as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, correto? Então vamos ver agora. Por quê? Veja, lá no começo, em Gênesis, a Bíblia cita que a terra era sem forma e o Espírito de Deus
pairava sobre as águas. Veja, Deus, ele é Espírito. Amém. Veja, Deus nunca foi a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus, ele sempre foi a primeira e única pessoa, com três manifestações. Não é verdade? Ele se manifesta como Pai, Criador, veio o diabo e tenta personificar, criando a mentira. Veja, só uma palavrinha, irmão. Ele colocou todo mundo nessa condição miserável que está. Não é verdade? Não éramos para nós termos hospitais, não éramos para nós ter... mas era para Deus revelar. Conjectura. Porque hoje, irmãos, as pessoas, porque elas têm um profeta vindicado por Deus, elas acham que elas podem... Você está entendendo? Veja. Deus, ele não precisava que o homem caísse para ele revelar o seu dom curador, né? Enfim, por quê? Veja bem, irmãos. Deus, ele estava fazendo o papel de bobo lá no Éden, quando ele desceu para ter companheirismo, né, com Adão e Eva. Adão, onde é que tu está, Adão? Adão, onde é que tu está, Adão? Senhor, eu estou aqui porque... Adão, quem te mostrou, Adão? Veja, então, se Deus sabia que Adão ia fazer aquilo, você está entendendo? Você acha que Deus estava fazendo o papel de trouxa, então? Você está chamando Deus, você está entendendo? Deus lá preocupado, Adão, onde é que tu está? Adão, preocupado não, ele sabia que Adão não podia ser do paraíso. Mas por que Adão não está vindo? Adão, veja. Porque Deus, irmão, não é diferente de um pai e de uma mãe. Veja. Porque o pai, ele confia no filho até o filho aprontar. Depois que o filho apronta, o pai já... Você está entendendo? Não é mais aquela confiança. Veja. Então ali, veja bem, irmão, Deus, ele é sempre Espírito. Agora, veja bem, ele nunca foi a terceira pessoa. E muito menos a segunda. Amém. Ele é sempre a primeira e única. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Amém. Correto? Por isso nós vimos aqui, ó, que veja, que Deus, veja, versículo 16 aqui, veja. Para os irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito predisse pela boca de Davi. Veja. Então você vai lá em Salmos 40, né? Eu tinha anotado aqui no seu editar. Salmos 41. Então veja, Deus lá falando, se vocês conhecessem o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, veja. Isso era tudo o Espírito Santo. E quem é, veja, então o Espírito Santo, a terceira pessoa, já existia no tempo de Davi? Quando nós colocarmos ele, veja, na condição horrível, na condição baixa que o mundo coloca, veja, a teologia. Então o Espírito Santo já era a terceira pessoa lá no tempo de Davi, como está escrito aqui na Bíblia. Agora, irmão, se você, irmão, eu vou dar um conselho de amigo. Se tu não confia na Bíblia, então tu está perdendo tempo dentro de, seja qualquer igreja que for, que você tem por lá como o teu salva-vida, o teu oásis, não é verdade? Então você está perdendo tempo por quê? Porque você vai para o inferno. Simples. Chega a ser simples. Não existem dois caminhos, irmão. Jesus diz que uns vão despertar para glória eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então pronto. Então se você crê na Bíblia, você creia nela. Amém. Mesmo não tendo forças para muita coisa, mas a Bíblia ela vai te dar, veja, o conhecimento para você alcançar essa força onde? Em Cristo Jesus. Amém. Veja. Então se você não crê na Bíblia, você está perdendo tempo. Não importa a religião que você esteja. Não importa, você vai para o inferno. Destruindo. Tu está julgando? Não, mas é a Bíblia que diz. Não é a Bíblia que diz? Não é Deus que está falando que ele vai separar o bode da ovelha?
Amém. Que o joelho ele vai atar e vai jogar no... Hein? E o trigo vai juntar no celeiro? Então eu estou julgando? Não. Eu estou advertindo. Eu não estou, veja, eu estou narrando o que a Bíblia diz. Agora, se eu apontar o dedo para qualquer dos irmãos aqui e disser, tu vai... Aí eu estou dando um veredito, aí eu estou julgando. Agora, quando eu digo, irmão, tu te arruma, senão tu vai para o inferno, eu não estou julgando. Eu estou advertindo. Veja, por quê? Porque é a Bíblia quem o diz. Quem sou eu? Se não dependente desse amor? Se não dependente dessa misericórdia de Deus Todo-Poderoso? Vocês estão entendendo? Então veja, então só para nós, né, temos aquele momento de intimidade. Não é verdade? Veja, o Espírito Santo já falou lá para o profeta Joel, falou para Isaías, vocês estão entendendo? Então Deus, Ele é o Espírito Santo. Amém. Que se manifestou como Pai quando criou os céus e a terra. Filho quando se fez carne, como nós acabamos de ler aqui, né? Veja só. Veja. Cristo verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Veja, ele se encarnou, veja, Deus em carne humana para nos perdoar, para nos levar consigo. Veja, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Veja, Jesus, ele teve, veja, irmão, veja, ele teve que tomar a forma física, Deus, Espírito Santo, tomar a forma física para derramar o seu sangue, não mais através de sangue de animais. Por quê? Porque o sangue de animal perdoava o pecado, mas não tirava, não havia conversão, não havia mudança de caráter. Aquilo já estava tão superficial. Ele estava lá com a mão na cabeça da ovelha, lá o sacerdote degolando, ele já pensando lá, quem será aqui que eu vou fazer amanhã? Veja, porque a Bíblia diz que o ímpio, ele não dorme sem ter um plano conjecturado para atrapalhar a vida de alguém. Não é verdade? Então você esqueça. Te dou um conselho de amigo. Vai aproveitar o mundo? Aproveita. Come, beba e folgue. Agora, se você crê na Bíblia que há um Deus que ele vai vir buscar, um Criador, então você tem que ser o quê? Inimigo do mundo. Amém. Não adianta ficar de gracinha. Seja inimigo do mundo, porque a Bíblia diz que todo aquele que constitui-se amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Não adianta você estar aí atrás desses pastores mentirosos. Não é verdade? Não, tudo bem, o que tem? O jogo de futebol, o que tem? O que tem um bloco de carnaval evangélico? Nós vamos lá! Veja, eles ainda usam essa desculpa esfarrapada, diabólica. Não, nós vamos lá no pecador. Porque Jesus andava no meio de pecador. Quando Jesus andou no meio de pecador? Quando? Jesus... Não, nunca. Jesus ele andava na cidade para atrair para ele os filhos. O que ele disse? Ninguém vem a mim se o Pai antes não o enviar. Eu vim buscar o que se havia perdido. Amém. Veja, ele não ia lá não. Eu cheguei, como é que tá? Como é que ele está na taberna aí? Como é que é? Ei. Não. Jesus ele andava pela cidade pregando o evangelho, ele não andava atrás do pecador. Não, Jesus andava atrás do que havia se perdido, dos filhos de Deus. Veja, porque existe filho de Deus e filho do diabo. Por isso eu digo, irmão, não adianta você querer não vai atrás dessas igrejas aí com essas coisas aí, com esses padres, esses pastores aí, essas pastores. Meu Deus, você está entendendo por quê? Porque se você tirar um tio ou acrescentar um J ou vice-versa, você já vai perder a tua parte, irmão.
o anticristo, o anticristo, ele deve estar lá na macumba, ele deve estar lá no candomblé. Mentira, ele está na igreja. Ele é um representante, veja, entre aspas, ele é um representante, um pseudo representante de Deus. Por quê? Porque ele te leva a ter uma vida banalizada. Vem cá, traga o teu dízimo, traga a tua oferta, e pode ir, e vem cá. Ontem, essa madrugada, eu estava lendo Ezequiel. Eu acordei na madrugada e levei, eu não conseguia dormir. Diga a Deus que quer falar alguma coisa. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí peguei a minha Bíblia de cabeceira, abri ela e deixei aqui. Senhor, me dá luz. Se não me engano eu deixei aberto até Ezequiel capítulo 13. Leia lá. Ezequiel capítulo 13. Você vai atrás desses pastores que e dá uma revelação e te promete muito e fundo, e você fica ali levando o teu dízimo, levando a oferta, sendo trouxa de um trouxa, porque ele acha que pode enganar Deus. Cuidado. Porque o que a Bíblia diz? Olhe para o fruto. Uma laranja não pode produzir banana. Não é verdade? A igreja de Cristo não pode produzir ímpio, ela produz filhos de Deus. Amém. E o mundo não pode produzir filhos de Deus, ela produz ímpio. Leia lá. Ai desses profetas que profetizam o que eu não mandei falar, que falam em meu nome sem o termo. Vai lá. Então você vai ver a igreja para isso, a igreja daquilo, a igreja de lá, a igreja de cá, e você lá, que nem um tongo. Sabe por quê? Um tongo? Porque tu tem a Bíblia e não lê. Então tu é um tongo usado, na verdade, pelo mais tongo ainda. Quer dizer, ele sabe, irmão, que ali não há salvação. Você está entendendo? Ele sabe disso. Veja. É que nem nos tempos já tem, isso aí não é de hoje. Olha, irmão, você se aprecatam. Fique, esperto. Por quê? Porque viram muito. Eu estou com medo. Eu quero ir com Deus, mas eu estou com dó de vocês. Porque vocês são tão displicentes. Não é verdade? Irmão, ele não estava. Irmão, hoje, pessoas com doutorado em faculdade, administração e letras, em magistrado, engolem uma trindade, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aonde isso na Bíblia? Santíssima Trindade, aonde isso? Não, veja. O que nós estávamos ontem lendo lá? Daniel, fecha, sela, porque não é para essa época. Veja, a ciência se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Simplesmente, nem usa mais Bíblia, agora é tudo no celular, né? É Bíblia online. Isso é um... Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Me perdoa, quer se ofender, se ofenda, mas não passa de um tombo. Se você tem uma Bíblia, você sabe ler, é alfabetizado, e não lembra que lá no primário você não precisa ter uma faculdade de sei lá o quê. Basta você ter, veja, no terceiro ano primário você já sabe o que é nome, o que é título, o que é plural, o que é singular. No segundo ano você já sabe o que é conjunto, o que é unidade, dezena, centena, milhar. Então veja, agora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora você me responde, veja, você acha que eu sou, veja, aquela multidão que seguia Jesus, por que só tinha 120 no cenáculo? É diferente hoje? Tem igreja para multidões. Mas qual delas são representadas pela Bíblia? Muito pouca. Só existe uma igreja que tem representação bíblica.
E se ela não andar? E se ela não andar? E se ela não andar comigo, contigo, na luz dessa palavra? Ah, irmão, então tu está querendo dizer que você é o único que vai ser salvo, só a tua igreja? Não, não estou dizendo isso. Veja, porque a Bíblia diz que em todas as nações, povos e línguas, Deus tem filhos. Poucos, mas tem. Veja, 120 no cenáculo, cadê aquela multidão? Que Jesus tinha que entrar no barco para poder falar para o povo, porque aquilo fechava. Veja, quanto foi a multiplicação dos pães? Mas como é que pode? Só ficou 120? É o que a Bíblia diz. Veja, 120 no cenáculo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Você está entendendo? Para 5 mil pessoas falta quantos? Você está entendendo, irmão? Cadê? E o que foi ontem é hoje e será sempre. Amém. Cadê? Cadê a multidão? Cadê o blevoar de glória a Deus e aleluia? Cadê? Claro, vieram, receberam a cura, receberam a bênção, receberam, Muitos querem Deus para curador, para doutor, para banqueiro, para tudo, menos para ser mestre da sua vida. Aí, irmão, aí é que vem. Mas vamos lá, veja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja, irmão, a importância da unanimidade, irmão. Veja. Quando nós lemos, irmão, no frigir dos ovos, irmão, você vai ver que concordância que tem este veja, irmão, que se diz pastor, padre, enfim, ancião, não sei o nome que dão. Aí você vai ver aonde que eles se encontram na palavra. Vamos começar agora, veja só. E de repente, veja, veio do céu um som como fogo, não era fogo, é como fogo, veja, tem muita diferença. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, olha, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A mesma história é que como, veja, essa letrinha, essa palavrinha de 4 letras, é verdade? Uma vogal repetida e 2 consoantes, veja. Como? Parece, mas não é. Como? E Jesus estava lá, e quando ele saiu da água, veio, como uma pomba. Não era uma pomba. Como uma pomba. E Deus, veja, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Parece que é o Filho, mas não é. É o próprio Deus. Amém. Como? Veja, parece, mas não é. Como? Parece, mas não é. Então o mundo está assim, Isso aí a gente aprende, irmão. Você está entendendo? Veja bem. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, foram cheios de Deus. Amém. Deus derramou da sua virtude. Veja. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sarabateia, calabrachura, marandaçaia, sarabateia. Isso é língua estranha? Só se for lá para Marte. Correto? Só se for lá para Marte. Porque veja bem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, olha só. E em Jerusalém estavam habitando judeus
varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja, além dos judeus, via uma nação, veja, tinha gente de tudo quanto é tipo das nações lá em Israel. Veja, em Jerusalém, melhor dizendo. Veja, as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ai, Saramandai, Calabrachúria, Sarabadai, Sarabadai. Ah, irmão, só engana quem quer ser enganado. Porque o cristão ele não precisa. Se você ler a Bíblia, você vai ter discernimento. Agora, se você fica ali, o que acontece? Vem o Espírito, porque igrejas, irmãos, ela tem Espírito. Sociedade, ela tem Espírito. Veja, você pega aquele Espírito e você se torna um trouxa dela. Um bobo ao quadrado. Eu fui assim. E na maioria que eu conheço, eles dizem que não, mas todos eles são assim. Olha, veja, eu vi um caso que uma pessoa, um casal, ele teve um filho e não ensinaram o filho a dizer papai e mamãe antes de dizer Timão. Entendeu? O time que eles torciam, que eles adoravam, veja, o Deus deles, correto? Veja bem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Veja, quer dizer, estrangeiros. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia e Capadócia, ponto de Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Só sabe o que é um prosélito? Prosélito é aquele novo que se converte ao judaísmo. Ele é um gentil, mas ele se converte ao judaísmo. É que nem hoje, é verdade? Hoje um monte de gentil, conhecendo Jesus, reconhecendo Jesus, eles querem se converter a Yeshua e lá participar de toda aquela celebração, judaica, ortodoxa, arcaica, que não serve nem para eles, quanto mais, você está entendendo? E lá eles não têm, lá não há, veja, irmão, o que a Bíblia diz? Se não tiver santificação, você não vai ver Deus. E o que é santificação? É o homem se vestir e se comportar como um homem, e uma mulher, como filhos e filhas de Deus, à luz da sua palavra. Deus diz: Djalma, senta. O Djalma senta. Irmão Arídio, deita. O irmão Arídio deita. A Bíblia diz: irmã, faz lá, irmã, faz. Pronto. Fora disso, você é tudo menos um cristão. Não, irmão. E você vai, veja, é que nem o profeta diz. Um traficante, um adúltero, um drogado, um viciado em qualquer coisa. Quando falamos em traficante, há 1001 espécies de tráfico, não é verdade? Veja bem, eles não vão se ficar decepcionados. Você está entendendo? Quem vai ficar decepcionado, quem vai ficar triste e arrependido, é esses que creem, dizem que creem em Deus, frequentam uma religião, mas uma religião fora da Bíblia. Pega partes, pega um versículo aqui, outro acolá, e faz uma religião. Esses, irmão, eles vão, olha, irmãos, longe de vocês, longe de mim, tabernáculo brando, os filisteus vêm sobre ti. Veja, longe de nós, amém. Longe de nós perdermos o arrebatamento, irmão. Isso é sério. Quem é aqui que já teve uma dor de dente, daquela de vontade de bater com a cabeça na parede? Isso ali é uma dor de cabeça perto do que aquilo que o mundo vai passar. É a mesma coisa que você pegar um leque assim, ó.
e ficar se refrescando. O que o mundo vai passar? Trevas e ranger de dentes. Veja. Veja bem, irmão. Veja. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. Veja. E outros zombando dizia, estão cheios de moço, estão bêbados, estão embriagados. Veja. Então essa é a questão, irmão. Por isso a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, não o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele diz, se tu falar em língua estranha, que haja intérprete. Se não tiver intérprete, tu fica caladinho. Calado. Se tiver intérprete, fale no máximo 3 e um de cada vez. Veja. Veja bem. Mas tem que ter intérprete. Vocês estão entendendo? Amém. Agora, ô irmão, esse que fala contigo, Sarabateia, Calabrachúria, o copo está com água. Calabracheia, Calabrachúria, apenas uma caneta de pena. Calabracheia, Sarabrachúria, o microfone. Tudo é, ô irmão. Irmão, você está entendendo? Agora, você tem que fugir da aparência do mal. Isto é mal, isto é o demônio. Isto é demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que haver ordem no culto. Amém. Fala de língua? Fala. Tem intérprete que fala, senão fica quieto. Agora, você vai me dizer que você é um cristão se você desobedece a palavra de Deus? Não. Mas olha, não está tudo perdido. Deus é amor, Ele é misericórdia. Para isso Ele deixou a Bíblia para nós, veja, para nós sabermos aonde estamos pisando e não sermos vítimas desses trapaceiros com Bíblia na mão. Porque essa é a verdade. Não passa de uma trapaça. Você está entendendo? Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Seja um maldito quem te ensinar o evangelho. Veja, mesmo nem que desça um anjo do céu e queira vos anunciar um evangelho diferente do que já recebestes, seja um anátema. Agora, me mostre, em nome de Jesus, onde Paulo alguma vez batizou alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem, então é um anátema. Mostra aonde Paulo diz, não, irmã, não, essa irmã aqui ela é cheia do Espírito Santo, irmão, toma o púlpito e vai pregar. Então isso é anátema. Ele diz, eu não permito. Não é Paulo, é o que estava nele. Amém. Eu não permito. Você está entendendo, irmão? Amém. Aí você acha que você está fazendo favor para quem? Contrariando a Bíblia. Você está levando aquela pessoa para o inferno. Você não está ajudando em nada. Até aquele dízimo, aquela oferta que ela lança na salva, veja, vai ser para dor dela. Dor de quem recebe. Veja. Hoje as pessoas estão dizimando, estão ofertando para ir para o inferno. Um anátema. Você acha que o maldito vai herdar o reino dos céus? Não vai. O maldito não herda. Maranata quer dizer maldito. Perdão. Anátema. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Veja. Anátema quer dizer maldito. Seja um maldito. Seja um maldito quem trouxer um evangelho diferente para você, para ti. Agora, mostra aonde, veja, estamos falando do Pentecostes, irmão, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo fala em Pentecostes, mas cadê o Pentecostes na vida, na igreja? Cadê o Pentecostes?
Muitos nem acreditam em falar em línguas, mas se é evidência bíblica, não que você seja salvo. Não. Isso, você falar em língua não quer dizer que você está salvo. Curar o enfermo não quer dizer que você está salvo. Não, 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 não. Agora, quando você entra, através da fé desses homens, dessas mulheres de valor do antigo, da igreja primitiva, isso te dá direito do Espírito Santo, porque o que a Bíblia diz? Hoje, irmãos, como nós já sabemos, graças a Deus, nós temos íntimos da palavra de Deus. Veja, nós temos íntimos. Ninguém recebe o dom, não estou falando de dons, não estou falando no plural, estou falando no singular. Ninguém recebe o dom, este que te salva, este que te liberta, este que te cura espiritualmente, não só fisicamente, não só mentalmente, mas espiritualmente. Amém. Sem arrependimento e sem ser batizado em nome de Jesus, de acordo com a Escritura que está por vir. Veja. De acordo com a Escritura que está por vir. Então hoje, veja, hoje aquele dia de Pentecostes, aquele Espírito Santo que desceu lá é o mesmo que está aqui. Amém. É o mesmíssimo, por quê? Porque Ele está nos ensinando, Ele está nos, veja, nos capacitando, para nós não sermos enganados. Veja, por quê? Pela religião diabólica terrena que o homem não cansa de inventar. Ah, irmão, mas lá nós falamos língua, tudo bem. O diabo também fala em língua, mas não obedece. Veja, você vê que aqui, ó, eles já receberam os dons antes do dom. Veja, porque Jesus, como nós estudamos no mês passado, quer dizer, lá por 6 meses atrás, 5 meses atrás, né, quando nós fizemos aquele estudo do livro de São Mateus capítulo 7, você vê que Jesus diz: muitos virão e me dirão naquele dia: Senhor, oh Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Quem é que faz isso? Senhor, em teu nome nós fizemos prodígios e maravilhas. Quem é que faz isso? E o que é que Jesus diz? E lhes direi abertamente, assim, ó, olho no olho: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É pecado consciente. A iniquidade é um pecado consciente. Você sabe que a Bíblia nunca deu vazão para que você pense que você esteja salvo porque falou em línguas, porque expulsou demônios. Outro dia, nós estávamos aqui num culto e chegou um jovem desesperado: ai, pastor, meu pai está endemoniado e o diabo está matando ele. O diabo vai matar meu pai, vai lá, me ajuda, por favor. Eu digo: calma, nego, senta aí, vamos, só estou aqui, veja. Por favor, acorde meu pai, por favor, vai lá, o diabo está matando meu pai. Daqui a pouco ele joga lá, fui lá. Cheguei lá, o homem estava lavado de azeite. Onde é que está escrito que o diabo respeita azeite? Grito. Deram um banho de azeite, esses azeites que esses trambiqueiros da palavra de Deus, trambiqueiros, porque não passam de trambiqueiros. Cheguei lá, o homem estava ensopado, mas lavado de azeite. A mulher tinha jogado. Eu peguei. Cala, Satanás. Eu disse: calma, filho, calma. O diabo não tem medo de grito. Satanás, sai dele, em nome de Jesus. Amém. Aí calmou, fui lá, peguei a toalha, lavei ele, limpei ele, tinha dado um banho de azeite. Desse azeite, que eles dizem que azeite ungido é isso aqui, irmão. Ó, isso aqui é azeite ungido. Nós não vendemos, nós não barganhamos, nós oramos e é de graça. Amém.
Este óleo, ele é ungido, ele não tem preço, ele não tem valor. Ele não pode ser dimensionado o valor disso aqui. Ele não é negociado, ele não é granjeado, ele é dado. Amém. Por quê? Porque de graça nós recebemos e de graça nós demos. Você sabe o que o homem teve a petulância de fazer? Depois que ele recebeu a cura, que ele foi curado, que ele foi liberto daquele demônio. Sabe o que ele tentou fazer? Ele tentou me comprar com oferta. Cadê a família na igreja? Mas não é isso que a Bíblia diz? Amantes de si mesmos. São avarentos, amantes de si mesmos. Ele achou que com uma oferta ele podia comprar o que ele recebeu de Deus. Uma libertação de um demônio que queria matá-lo. Irmão, em nome de Jesus. Ele. Por quê? Sabe por quê? Porque eles vão numa igreja onde tem como é que é? Um apóstolo. Mas por que o apóstolo não veio tirar o diabo dele? Porque o azeite que ele vende não tem valor algum. Azeite de campanha de oferta, não, isso não tem valor. Este tem valor. Ele é tão caro que ele não tem preço. Este tem valor. Este tem valor. Agora, esses de campanha aí, pegam um frasco e deixam uma oferta de... Esse irmão nunca teve e nunca vai ter. Nunca teve. Porque é uma virtude. Não há virtude. Por quê? Ah, mas não, eu quero ir lá naquela igreja lá, porque lá o meu apóstolo lá, ele disse que amanhã minha mulher pode estar, que nós podemos estar de bunda de fora lá na praia no outro dia, que está tudo bem, vai tudo para o céu. É fácil, irmão. É que nem aquela caixinha de sorte. Você já viu aquela caixinha de sorte? O cara dá uma vida, olha. Bah! Aí ele vai lá e pega Só tem versículo de bênção. Eis, varão, vai nessa força que eu sou contigo. Ei, Deus falou comigo. Ô, irmão, falta dignidade. Está faltando dignidade. Coloque lá uma caixa. Coloque 50 versículos de bênção e 50 versículos de correção. E ore antes de puxar um para ver o que Deus vai falar contigo. Mas ore, né? Ore. Que esse negócio de, Senhor, fala comigo e bota o dedo aqui. Já vi gente para o inferno com isso. Um jovem lá na penitenciária de Florianópolis. Isso não, bota lá, Deus vai falar contigo. Quando ele botou ali, saiu na parte que nós vamos chegar logo. Disse assim, tu não tens parte nem sorte nesse negócio. O guri, para mim não tem mais salvação. Um guri que estava desejoso, ouvindo a palavra, ouvindo o sermão, desejando. Aí foi o quê? Foi um fanfarrão. Veja. Um pseudo pregador do evangelho. E o que Jesus chamou para eles? Raça de víboras. Veja. Vosso pai é um diabo. Por quê? Porque ama a mentira. Veja. E aquele que recebe uma mentira, ele é tão apaixonado pelo diabo quanto aquele que está mentindo para ele. Porque, escuta, irmãos, logo, não me admira de ter nas livrarias aí, Bíblias.
Veja, fabricadas com batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é à toa que este herege que está lá, na grande prostituta, ele quer, essa Bíblia ela está passada, ele acredita, olha que tipo de e as pessoas aceitam, irmão. E as pessoas aceitam isso. Eu não posso entender. Ah, não, você já pensou, irmão? Viu o teu pastor ou teu padre dizer: não, irmão, você veio do macaco, você veio da evolução. O mundo existe por causa do Big Bang. Ô, irmão! E tem gente que crê nisso, irmão. Estão lá, não importa. É porque o espírito dessa era já pegou, sabe? E eles simplesmente vão lá com... meu bisavô era dessa, meu tataravô... Veja. E o que Jesus disse? Por causa da vossa tradição, vocês anulam as Escrituras. Anulam as Escrituras. Você já pensou, irmão? Um líder... Não, tu veio do macaco, serve para ver. A irmã Arinha tem essa barba aí porque, olha, acho que ele vai virar macaco de novo. Ele era macaco, virou gente, agora vai virar macaco de novo. Irmão, por que com tanta tecnologia, com tanta ciência, por que o macaco não continua se metamorfando em ser humano? Em nome de Jesus, manda esse diabo para o inferno. Manda essa religião para o inferno. E venha para Cristo. Manda isso para o inferno, que é o lugar dele, o lugar do diabo, da mentira, no inferno. Existe somente uma fé. Um só Senhor e um só Deus. Não existe dois e muito menos três. Não existe dois Espíritos Santos. Se alguém está te ensinando fora da palavra, não, o Espírito Santo é o espírito do diabo. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito e santo, ajuda o meu próximo, Senhor. Ó Deus, que ele venha clamar por tua misericórdia e por tua piedade, Pai. Que ele venha buscar, Senhor, de ti, que o Senhor é manso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, e o Senhor não permite que os teus filhos permaneçam no engano, desde que eles queiram sair do engano. Porque o Senhor deixou tua palavra e lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Obrigado, Pai Celestial, cura, Senhor, liberta, abençoa todo aquele que invocar o teu santo nome, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, Pai, nós te pedimos, amém. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe.